A paz do Senhor, querido, a paz do Senhor, querida, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu estou aqui com a intenção de ser uma bênção para a sua vida, para a sua família, para o teu ministério e poder alcançar-te através das Escrituras Sagradas mediante o Espírito Santo. Que o Senhor, através dessas ministrações, esteja acrescentando bênçãos sobre a tua casa e na sua realidade. Desta feita falaremos sobre o livro de Números. O livro de Números que originalmente significa no deserto, pois ele retrata a história do povo de Israel no deserto. O livro de Números começa aonde o livro de Êxodo termina. O livro de Êxodo se restringe apenas até o Monte Sinai. O livro de Números se estende do Monte Sinai até as margens do Rio Jordão, faltando apenas poucas ações e pouco tempo para que eles pudessem herdar a terra de Canaã. Certa feita, Moisés enviou 12 espias para que lá em Canaã eles observassem como era a política, a geopolítica, a cultura e as finanças, tanto como as estruturas militares de Canaã. E de lá só voltaram duas pessoas, que eram Josué e Calebe. Elas acreditaram. Elas tiveram convicção que mesmo os inimigos tendo dificuldades apresentadas a todo o povo adversário, mesmo os inimigos sendo grandes, mesmo as estruturas deles sendo gigantes, mesmo que as coisas não pudessem colaborar para que eles acreditassem que eles poderiam vencer a batalha e herdar a terra prometida que outrora o Senhor destinara para eles herdarem. E aí, deu esse povo que acreditou, esse povo que teve fé. O tempo pelo qual eles viveram era um tempo muito promíscuo e pecaminoso, pois eles viviam com uma atitude de incredulidade e rebeldia agravante. E é por isso que quando eles retornaram e tiveram essa fé no coração, essa certeza no coração, todos os que não tiveram e todos os antigos que saíram do Egito morreram no deserto. Apenas os de 20 anos para cima e os que nasceram no deserto permaneceram. Aquele povo que não acreditou, que não teve convicção, aquele povo que não teve confiança, passou pela realidade de ter que fazer a trajetória, que era uma trajetória apenas de 40 dias em 40 anos. Pois quando nós temos uma atitude de incredulidade, quando nós temos uma atitude de desconfiança e não temos fé no nosso Deus, nós vivemos em um atraso de vida. Nós não passamos de um ciclo para o outro, mas vivemos em um circo pelo qual nós não evoluímos, nós não prosperamos e nós não progredimos nunca. Esse livro de Números tem dois censos, um no capítulo de número 2 e outro no capítulo de número 26. Um é com todo o povo que saiu do Egito, aproximadamente 3 milhões de pessoas. O outro é com o povo que estava às margens de herdar Canaã. É por isso que ele recebe esse nome chamado Números. Nesse livro, há histórias como, por exemplo, a história da bênção sacerdotal. Se não vejamos o que está escrito em Números, capítulo de número 6 e versículos de número 24 a 27. E Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas, e eu os abençoarei.
O meu desejo é que Deus proporcione essa realidade para você, para sua casa, para sua família e para sua vida. Tenho certeza de que, se você tiver fé no coração, você viverá o melhor da parte de Deus. As bênçãos do Senhor te alcançarão. O pecado da incredulidade e da rebeldia eram vitais e reais para aquele povo que outrora saiu do Egito. E Deus não consegue lidar com pessoas ingratas. Pessoas que não vivem agradecendo pelo ar que respira, pela família que tem, pelas oportunidades que aparecem. Não agradecem por nada e só sabem reclamar, tanto como ser rebeldes. A rebeldia é comparado, conforme Samuel diz, ao pecado da feitiçaria. Nós falamos de pessoas que fazem parte de religiões comparadas, mas às vezes nós nos rebelamos contra os nossos pastores, contra os nossos líderes, contra os nossos patrões, contra os nossos pais. Nós estamos pecando semelhantemente. É nesse livro que nós encontramos o segundo registro de um animal falando na Bíblia. A mula de Balaão falando. Desta feita foi Deus que usou esse animal para comunicar uma mensagem. É nesse livro que encontramos o registro da serpente de bronze que foi levantada no deserto, para que todo aquele que fosse picado por algumas outras serpentes, quando olhasse para essa serpente de bronze que foi erguida, fosse curado. Jesus utilizou dessa passagem para poder relacionar ela à sua própria pessoa. E ele disse: assim como a serpente de Moisés foi levantada no deserto, eu também sou erguido, para que todo aquele que me vê creia em mim e viva. O livro de Números relata uma história muito impressionante, com milagres muito presentes, o povo sendo sustentado com uma coluna de fogo durante a noite, com maná que vinha do céu, com uma coluna de nuvem durante o dia. Saía água da rocha, Deus proporcionava a oportunidade daquele povo ver milagres e conhecer um pouco da tua pessoa, e isso não foi suficiente para que eles acreditassem em Deus. Eles viviam murmurando, eles viviam reclamando, e isso, conforme Paulo diz, é registrado para o nosso aprendizado. Que nós jamais tenhamos esse tipo de atitude de incredulidade e de rebeldia contra Deus. Que nós hajamos como Josué, como Caleb, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de todos os desafios, tiveram fé e acreditaram que Deus poderia proporcionar a vitória no tempo que outrora Ele determinará. Nessa oportunidade, eu lhe convido a abrir a Bíblia comigo em Números, capítulo de número 23 e versículo de número 19, que diz o seguinte: Deus não é ser humano para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Meu querido, minha querida, se está difícil essa realidade de viver com uma família, de prosperar profissionalmente, de ter relações de amizade, de crescer espiritualmente e emocionalmente, se está difícil todas essas adversidades, se está difícil passar pelo deserto dessa vida e acreditar que Deus está contigo, olhe para Cristo, olhe para Deus. Impossível para mim não é você viver aquilo que Deus te prometeu. Impossível para mim é Deus mentir. Isso que eu trato como impossível. Se Ele te prometeu, se Ele disse que iria fazer, Ele vai fazer. Tenha fé. Ele vai fazer no tempo dele, no momento dele, aonde Ele quiser e como Ele quiser. Mas que Ele vai fazer, Ele vai fazer.
O homem promete de pé e não consegue cumprir sentado. Por isso que Deus fala pouco, porque quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Quem te trouxe até aqui garante. Mesmo que nós permaneçamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Eu me despeço pedindo para que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que a bondade de Deus esteja sempre sobre você e com você. Amanhã estarei aqui falando do livro de Deuteronômio. Te aguardo para que em muito Deus te abençoe e acrescente bênçãos sobre a tua casa e sobre a tua vida. Amém.